Seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Hoje estamos aqui para engrandecer aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade. Viemos receber também um pouco da palavra, aquilo que nos alimenta. Muitas das vezes a gente chegamos aqui meio cansado, meio abatido, mas ele disse que os cansados, oprimidos, viessem a ele, que ele aliviaria o fardo. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Pai, de estar nesta casa de oração, de estar aqui para sentir a Tua presença e invocar o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço pelos livramentos visíveis e invisíveis, pelo Teu cuidado sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, sobre as suas famílias e sobre a minha família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço pela Tua graça e a Tua misericórdia que nos alcança todos os dias, que nos perdoa e nos limpa e nos purifica dos nossos pecados, ó Pai. Estamos aqui mais uma vez para engrandecer o Teu nome e exaltá-lo, Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor e a nossa devoção. Receba, Pai amado, como incenso suave em Tuas narinas, Senhor, como sacrifício vivo. Estamos aqui por Ti, Deus, nesse dia frio que o Senhor fez para nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Com a fala do Senhor, agradeça ao teu Deus, o seu mundo já começou. Você pode ficar de pé? Vamos adorá-lo com toda a nossa intenção, com toda a nossa força, com toda a nossa entrega, porque Ele é digno. E que momento lindo é esse, meu Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para colocar diante de Ti, Senhor, a nossa adoração. A Tua casa, Senhor, os Teus filhos, ó Deus, que aqui estão reunidos, Senhor, Te prestam este culto, ó Pai, porque Tu és digno. Só Tu és merecedor de toda honra, de toda glória, de toda manifestação, de todo tipo de adoração, de toda expressão que nós colocarmos aqui durante este tempo, Senhor. Tudo é para Ti, ó Pai. Nós queremos chamar a Tua atenção, ó Eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus da minha vida. Nós queremos te adorar com o nosso ser. Recebe, Pai, recebe, Pai. Nos permita, Senhor, entrar nos portais, ó Deus, com santidade, ó Deus. Você tem liberdade para se manifestar diante do teu Deus. Não é algo robótico, não é algo programado, não. Você tem toda a liberdade nessa casa de manifestar a sua adoração, de entregar a Ele o seu perfume. Tão lindo é cada momento, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura.
meu papai. E eu bebendo desse amor, e senti, eu sei que morro. Sente, nós não somos nada, papai. Tudo é cada momento que Ele me visita, que me visita e faz de mim o teu altar. Nós queremos ser mais profundo, Senhor. Segura-me, você nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que Ele nos visita, que me visita e faz de mim o teu altar. Eu quero ir mais profundo. Quero contigo mais profundo. Ele não vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Se eu meu papai, eu dependo desse amor e senti eu sei que amo. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. E não meu papai, eu dependo desse amor e senti eu sempre morro. Sem ti eu morreria, papai. Sem tua presença eu morreria. Ah, Senhor, Tu és o alimento da nossa alma. Tu és o alimento da nossa alma, Pai. Tu és o alimento da nossa alma. Segura forte nossa mão, Pai. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Diga! Ele chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu
estava longe? Estava longe, você estava perto. Cante pra ele. Eu te enxerguei em O que eu recebi? até Eu me senti sozinho. Bastou você falar. Como ele gosta de ouvir a nossa voz. e ficar feliz. Diga eu paguei. E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho aqui. O que tenho agora? Eu tenho você. Eu tenho você, Jesus. Eu tenho você. E eu vaguei, e eu vaguei, vamos, mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho aqui, o que eu quero agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Só faltava eu perceber que ele estava perto de mim. Só faltava eu perceber que ele não tinha me abandonado. Que ele estava todos os momentos ao meu lado. Pronto para me ouvir, para me abraçar, para me perdoar, para me chamar de filha. E é por isso que nós te adoramos. É por isso que nós estamos nesta casa, Senhor. É por isso que nós te ofertamos. Porque o Senhor maravilhoso. O Senhor não nos abandona. Muito pelo contrário, o Senhor nos presenteia com a sua presença maravilhosa. Com essa atmosfera, Senhor. É tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. A tua presença é tudo que nós mais precisamos. Tudo começa em ti, tudo volta para ti. Se manifesta aqui.
ativa o sobrenatural. Vamos, casa, ative o sobrenatural neste lugar. Sentimos da glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Lembre-se, aquele que semeia com pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura,
também colherá fartamente. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para o nosso irmão Gustavo colocar um louvor aí. O louvor se chama Agradeço, do Paulo César Baruch. E na minha concepção, quando nós somos agradecidos por aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem feito por nós, assim como no louvor foi ministrado, a Fabiana falou muito bem, tudo é por Ele, tudo volta para Ele. Pode soltar o play aí, DJ. Reflita na letra, reflita naquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida, sobre a sua família. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, eu não mereci o que escolher. Viver ou reclamar insistente, o hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor. Seu grande favor, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, pão a comunhão. Por todo o bem que já nos foi dado, da graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher. Viver ou reclamar insistente, o hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor. Seu grande amor, seu grande amor. Glória a Deus. O Gustavo gostou do louvor ali, ó. Tava empolgado, hein? Mas é isso, a gente tem que ter o coração grato ao Senhor. Eu acredito que aquela mulher que Jesus viu dando tudo aquilo que tinha no templo, o que ela tinha no coração era gratidão.
não sei qual era a situação dela, o que ela tinha em casa, o que ela não tinha em casa, mas eu acredito que o que o Senhor Jesus viu no coração dela ali, e por ela estar ali no tempo entregando tudo aquilo que ela tinha, era gratidão. Que a gente possa ser grato pelas coisas pequenas que o Senhor nos proporciona, e também pelas grandes, porque às vezes a gente só fica olhando as grandes, né? E as pequenas a gente acaba esquecendo. Eu vou estar orando pelos que ofertaram. Se você ainda não veio ofertar ou dizimar, se sinta à vontade, e que tenha gratidão no seu coração por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e aquilo que Ele ainda vai fazer. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por cada um que ofertou e dizimou. Tu, Senhor, conhece o coração de cada um que está aqui, Pai. Mesmo que não tenha nada financeiramente para trazer, aqui está corações, Senhor, colocados em Teu altar, Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece o sonho de cada um, Pai. Em nome de Jesus, realize sonhos, realize projetos, faça esse povo prosperar. O Senhor disse que levantaria um povo forte, e aqui está o povo, Senhor, o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a casa e os celeiros daqueles que ofertaram no dia de hoje e aqueles que dizimaram, Pai. Em nome de Jesus, não deixe faltar nada, não deixe que o inimigo toque em nada, Pai. Guarde, Pai, eles em Teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos mais uma vez por esse dia, agradecemos mais uma vez pela vida, agradecemos mais uma vez pelo pão, agradecemos mais uma vez pela comunhão que temos entre nós, irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. As palmas engrandecem o Senhor. Graças a Deus. Só que você pode se colocar de pé em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Boa noite. Amém. Meus irmãos, quero dar alguns recados bem rápido. Domingo temos nosso culto da família. Domingo nosso culto da família às 18 horas. Então traga alguém para poder ouvir a palavra de Deus, ser transformado pela graça e poder de Deus. Amém? Domingo 18 horas. A gente conta com vocês aqui. Amém? Hoje encerra a série falando sobre libertação. Na próxima quarta-feira, que já é o próximo mês, nós vamos iniciar a nossa próxima série. Nós vamos falar sobre salvação. Amém? Salvação. Quem vai estar conosco é o evangelista Ricardo Cipriano. Ele que vai dar esse estudo sobre salvação. Para quem não conhece esse nome, é o Leroy. O Leroy vai estar conosco. Ele falou para mim que vai dar um estudo sobre a salvação. Então eu peço que você não perca todas as nossas quartas-feiras do próximo mês. Vamos falar sobre salvação. Amém? Temos agora um trabalho no dia 20. Não, trabalho dia 25, 26 e 27 do próximo mês. O trabalho chama Renovo das Águias. É um trabalho, ele vai ser bem livre, vai ser aqui na nossa casa. Vai ter alguns ministrantes, alguns palestrantes, vão falar temas específicos, algo bem gostoso e algo para o nosso avivamento. Então conto com vocês. Procure a pastora Sandra, pastora Biba, pergunta para elas como é que vai funcionar. Já dê o seu nome para a gente saber quantas pessoas vamos trabalhar. Amém? Sábado agora, culto com os voluntários, culto com os obreiros. De repente você fala, não é para mim, não, é para você também. Amém? Então, mas eu não faço parte. Não tem problema, venha ser edificado e ouvir uma palavra abençoada para o seu coração. Amém? E se você não faz parte, não é um voluntário, eu te convido a fazer parte dessa casa, dessa família, sendo um voluntário junto conosco. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Graças a Deus. Aleluia. Será que você pode adorar o Senhor Jesus dizendo assim, ó? E os anjos clamam, toda a criação. Será que você pode adorar o Senhor Jesus? Exaltado é,
Teu povo clama. Ele é santo. Nosso Deus é santo. Ele é poderoso, único, verdadeiro. Aleluia.
para todo sempre. Santo para todo sempre. Diga: Senhor, nesta noite, meu coração está rendido diante da tua presença. Fale comigo, me ensine e me transforme em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Hebreus capítulo 8 e 10, para terminar. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passando aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e escreverei em seu coração, e eu lhes serei Deus, e eles me serão por povo. Pai amado, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes através da unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus amados, hoje estamos terminando essa série e eu queria fazer um pacote de 2 em 1, porque eu tinha 2 coisas ainda que eu queria falar. Eu fiquei muito surpreendido por Deus, porque muitas pessoas foram ligando para mim durante esses dias, pessoas que receberam mesmo testemunhos, principalmente na semana que fizemos libertação financeira. Houve 2 outras pessoas que ligaram para mim, e isso é a nossa alegria, quando a palavra ela se torna vida na nossa vida. E eu creio que você também recebeu muitos testemunhos, ou você aprendeu algo que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. O tema da minha ministração nessa noite é quebrando as fortalezas e palavras de consagrações. Na verdade, são 2 ministrações que eu estou fazendo em uma: quebrando fortalezas e palavras de consagrações. O Senhor disse: eu vou escrever na mente dele e no coração deles a minha lei. Quando a Bíblia fala sobre mente, a mente ela se encontra num lugar, são os pensamentos. O nosso espírito ele está dividido entre intuição, comunhão e consciência. A nossa alma está dividida entre mente, vontade e emoções. Do mesmo jeito também o nosso corpo tem o seu cérebro. A nossa alma também tem a sua mente, ok? Tem o seu cérebro, que é a sua mente. E o Senhor disse: eu vou escrever a minha palavra no coração e na mente. Eu quero que você entenda que a mente, ela se encontra na alma. E a nossa alma, ela está no nosso sangue. A Bíblia diz que a alma está no sangue. A alma, ela não é totalmente espiritual, nem totalmente física, mas ela habita 2 mundos. É o corpo de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. A minha alma, ela está conectada ao mundo físico através do meu sangue, e ela se conecta ao mundo espiritual quando Deus fala ao meu espírito, e isso passa pela minha alma e vem para o meu cérebro, não passar para você. Quando eu durmo, nos meus sonhos, a minha alma, a minha consciência tem a possibilidade de entrar no mundo espiritual e ver coisas que acontecem no mundo espiritual. Deus tem a capacidade de vir até a mim falar comigo no mundo espiritual através dos meus sonhos. Tudo isso acontece através da nossa alma, que participa das experiências do Espírito. Então tudo aquilo que a gente recebe de Deus é escrito na nossa alma, é escrito na nossa mente. Da mesma maneira, quando alguém recebe uma maldição, isso é escrito na alma dessa pessoa, isso é escrito no sangue dessa pessoa. E a Bíblia nos mostra algo muito interessante, quando o Senhor diz que desde que te concebi no ventre da tua mãe, eu te consagrei para ser profeta. Deus consagrou Jeremias no ventre da mãe dele. Deus falou sobre ele. Isso foi escrito na mente e no sangue dele.
Isso foi escrito na alma dele. Isso foi dado uma identidade para ele, aquilo que ele seria. Então Deus consagra esse homem. A gente vê muitas pessoas da Bíblia que foram consagradas. Por exemplo, Deus consagrou Abraão quando disse: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso é atribuir uma identidade, é consagrar alguém. Consagrar alguém significa dar uma identidade para essa pessoa. Na Bíblia nós vemos uma mãe que consagrou seu filho a Deus. Ana ofereceu o filho para Deus e disse: Deus, eu o consagro a ti. Quem pode consagrar alguém? Alguém que tem autoridade espiritual sobre essa pessoa. Pode ser uma mãe que vai consagrar o seu filho a uma entidade espiritual, ou uma entidade espiritual que tem acesso de entrar na vida dessa pessoa e consagra essa pessoa. Então não existem só consagrações positivas, existem também consagrações negativas. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes mesmo que os filhos dele nascessem, os bisnetos, eles já foram consagrados a Deus. E muitos de nós não nascemos numa família cristã. Nascemos em família onde estão inundados na feitiçaria, na bruxaria, no espiritismo. Do mesmo jeito que em Deus nós consagramos a nossa família, do outro lado lá também eles consagram a família. E se calhar você teve um avô, um bisavô que consagrou a tua família, que ofereceu a tua família no altar. E consagrar significa atribuir uma identidade. Este pertence a este. Você pode consagrar alguém como Deus consagrou, dando identidade de profeta. Então nós temos muitas pessoas que vêm para dentro da igreja, que a vida não muda, Daniel, porque na verdade não é uma maldição que tem na vida dele, é uma consagração. A maldição ela pode ser quebrada em nome de Jesus, mas a consagração ela não pode ser quebrada. Uma pessoa que está debaixo de uma consagração não tem como ser quebrado, porque é uma identidade que foi ofertada a essa pessoa. Existem pessoas que estão aqui no mundo físico, mas lhe foi ofertado uma identidade que não é dele. O diabo consagrou ele. Liberaram palavras negativas contra essa pessoa, que entrou na mente dessa pessoa e no sangue dessa pessoa. E essa pessoa não consegue prosperar, não consegue avançar. No livro de Jeremias, capítulo de número 22, no verso de número 29, eles vão colocar isso para nós. Um homem foi consagrado, rei Joaquim. Deus manda o profeta profetizar palavras negativas e dar uma identidade a essa pessoa. Jeremias capítulo de número 22, no verso de número 29. Todos os irmãos vão colocar. Ei, Jesus, estava atrasado, estava no Facebook, né? Jesus, manda fogo lá, Senhor. Terra! Um homem está a lançar uma palavra de consagração. Onde é que ele lançou a consagração? Na terra. Disse: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. 30. Assim diz o Senhor: escreve. Quem que vai escrever? A terra. Que este homem está privado de seus filhos. É um homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi. Esse homem recebeu uma palavra de consagração, que ele nunca ia prosperar, e ninguém da sua família ia prosperar. Existem pessoas que estão debaixo de palavra de consagração. Isso não é apenas uma maldição, isso é uma identidade que foi dada a alguém. Existem pessoas, amados, que não conseguem sair da prostituição, porque não é apenas uma maldição, é uma identidade espiritual que essa pessoa tem. Na Bíblia existe alguém que consagrou alguém, não tem um tempo para abrir. No livro de Gênesis, no capítulo de número 50 e 49, acho que a partir do versículo 10, quando Jacó está abençoando os filhos, é 49, né? Ele começa a consagrar os filhos, e quando chega em Rubens, ele diz assim: Rubens, você já não será mais excelente do que os teus irmãos, porque você dormiu com a minha concubina. O pai consagrou o filho no meio de todos os outros irmãos. Ele que era o primogênito, agora se torna o menor entre os irmãos. O pai disse: a partir de hoje, você já não prospera, você não vai ser mais poderoso, você já não vai ser grande. É uma palavra de consagração que foi liberada sobre a vida dessa pessoa. E existem muitas pessoas, amadas, que não sabem, mas existem palavras de consagrações que foram liberadas. Alguém da tua família fez um trabalho. Eu lembro que uma vez uma irmã veio para a libertação. Eu acho que o pastor Diogo já viu isso.
Você começa a libertar a pessoa de identidade e fala: ela é minha, a mãe ofereceu, o tio ofereceu. Você vê que não é apenas uma maldição, mas essa pessoa é uma sacerdotisa da feitiçaria. Foi atribuído uma identidade. E existem muitas pessoas que vêm para a igreja, que servem a Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, firme na casa de Deus, mas depois de 1 ano, 2 anos ela cai. A gente não entende por que essa pessoa caiu, porque na verdade essa pessoa tem uma identidade que foi ofertada, que não foi quebrada. Então a maldição, ela pode ser quebrada, mas a identidade ou a consagração não pode ser quebrada. A consagração tem que colocar novas palavras, mais poderosas e maiores que aquela, atribuindo uma nova identidade para aquela pessoa. Por isso você vai ver que quando Moisés veio, ele profetiza sobre Rúben e diz que Rúben viva e não morra mais. O pai tinha consagrado o filho para sofrer, mas quando o pastor de Israel chega, ele coloca uma palavra e diz: a partir de hoje, Rúben já não vai mais morrer, Rúben vai viver. E ele muda aquela consagração negativa e coloca algo positivo na vida daquela pessoa. Existem muitas pessoas, amadas, que estão andando com maldições dentro do seu sangue, consagrações dentro do seu sangue. Por isso, quando você vem para a igreja para servir a Deus, você precisa buscar em Deus, conhecer a família de onde você saiu, conhecer a história da tua família. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vai vos libertar. Enquanto você não conhecer a verdade sobre você, a realidade sobre o teu sangue, você vai orar por coisas, você vai atacar coisas, quando na verdade a raiz do teu problema é outra, e o diabo vai ter legalidade para operar na tua vida. Porque quando o diabo ele entra na vida de alguém, ele opera de 3 maneiras. Ele opera com legalidade, ele opera com substituição e ele opera com reclamação. O diabo ele entra na tua vida porque tem uma porta. E porque você não sabe que existe uma porta, mesmo dentro da igreja, ele vai brincar com você. Está entendendo? Que existe algo que foi liberado contra a tua vida. Eu nasci numa família, amado, eu falo isso. Dentro da minha família existe algo, eu não posso falar claramente, existe muita gente viva, tem coisas que não dá para falar. Mas meu bisavô não foi crente, meu avô não foi crente, meu pai se tornou crente agora. Eu lembro que no quintal do meu avô, na fazenda que a gente tinha, havia reunião de feiticeiros. Não estou mentindo. Anualmente eles iam se reunir lá e faziam cerimônias no nosso quintal. Eu vi pessoas dançando no fogo, brincando no fogo. Eu vi eles quebrando o ovo, e dentro do ovo saía fotografias, eu comendo dentro de casa, olhando de longe. Todas as crianças fechadas lá dentro, que o meu avô liberava espaço para eles fazerem aquilo. Eu lembro a primeira vez que uma das minhas tias foi para a igreja, e o meu avô colocou todos os filhos para tomar surra, porque alguém tinha ido para a igreja. Porque na minha família não era usual ir para a igreja. E quando eu me converti, comecei a orar, amados, eu tive muita dificuldade. É como se algo me chamasse para trás. Muitas das vezes eu orava e eu vou ter visão, alguém aparecendo para mim falando: que você está orando? O que você está fazendo isso? Você está destruindo muita coisa que já foi feito nessa família. Você está acabando com isso. Olha a riqueza que a gente tem para você. Olha isso que está preparado para você. Porque na linha de sucessão da minha família, eu seria o próximo líder. Agora imagina que a primeira vez que eu fui para a igreja, Joe, eu levei tapas à noite que eu não vi de onde a mão vinha. Me batiam durante a noite. Uma opressão terrível, chorando, gritando, não sei de onde a mão está vindo. Eu acordei, na época era um pouco mais claro, não era boi bumbá como estou agora. E tinha marcas assim de mão no meu rosto. Eu falava para as pessoas: vocês não acreditavam? Alguém me bateu, meu pai sabe, teus irmãos. Que na verdade havia uma realidade espiritual, havia uma consagração na minha vida, que eu tinha que servir Satanás. E quando eu comecei a crescer, havia mesmo uma identidade que tinha me oferecido no mundo espiritual, que eu tinha que me tornar um feiticeiro. Eu nunca falei isso. E quando eu comecei a lidar com isso, dentro de um sonho, eu lembro que alguém chegou para mim assim, falou para mim: você é feiticeiro. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. E eu comecei a quebrar. E Deus começou a me fazer entender a realidade do sangue que estava dentro do meu sangue. Se calhar você está aqui, você foi filha de uma mãe de santo. Você foi filho de alguém que esteve inundado dentro da feitiçaria, da bruxaria. Isso está dentro do teu sangue. E muitas das vezes você vai para a igreja e você começa a orar, você não consegue avançar. Porque Deus precisa limpar o teu sangue. Deus precisa quebrar as maldições do teu sangue. Deus precisa quebrar as maldições, as consagrações, aquilo que foi te ofertado.
Não é porque a tua mãe é ruim, nem porque teu pai é ruim, porque teus avós eram ruins. Nem todo mundo que está no espiritismo é uma pessoa ruim. Você tem que colocar isso dentro da tua cabeça. Muitas das pessoas que vão para essas religiões é por causa da ignorância. É porque a pessoa não sabe. A pessoa está adorando essas entidades, para ele está fazendo uma coisa certa. E se ele acha que essa entidade está abençoando a vida dele, por que ele vai pegar um filho e vai consagrar? Por que ele vai pegar o marido e vai consagrar? Se ele acha que ele está fazendo uma coisa boa. Mas na verdade está entregando a família para o diabo. E quando a gente vem para Deus, essas palavras precisam ser quebradas. Por isso o tema da minha ministração hoje é quebrando fortalezas e palavras de consagração. Toda consagração, toda identidade que te foi dada no mundo espiritual, Deus vai quebrar nessa noite. Existem pessoas chamadas que têm identidade de prostituta. Eu já conheci pessoas assim. A pessoa não consegue largar a prostituição, porque é uma identidade espiritual que lhe foi dada. O diabo colocou isso dentro dela e falou: você é prostituta. A pessoa não consegue ser feliz emocionalmente, sentimentalmente, entra num relacionamento que quebra, tem uma identidade. E se pessoas que têm uma entidade chamada de pobreza, mesmo de maldição, está dentro do sangue da pessoa. A pessoa não consegue progredir, não consegue avançar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica. Nessa noite o Senhor vai te purificar. Se havia algo nos teus cromossomas, no teu sangue, quando a palavra de Deus é liberada, ela vem no nosso DNA. A Bíblia diz que a palavra de Deus, livro de Provérbios, que a entrada da palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus é um medicamento para o nosso corpo. É o que a Bíblia diz, está escrito. Então quando você recebe a palavra de Deus, essa palavra entra em confronto com o teu sangue. A maioria das pessoas que nasceram em famílias que têm consagrações ricas, você vai ver que as crianças de pequenas têm visões. Não está na igreja, mas a criança vê vultos, a criança vê vozes. Sabe por quê? Porque normalmente são canais que foram abertos já na família, espiritualmente. Você não vê como a mãe de santo que já profetizava lá na Umbanda, quando vem para a igreja continua profetizando? São canais que já estão abertos, mas que quando a pessoa vem para a igreja tem que ser purificada. Se não for purificado, ela está sendo usada, mas está sendo usada ainda por aquelas coisas lá do passado. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja assim. Por isso que eu digo, quando alguém vem para a igreja e vem de uma outra religião, antes da pessoa servir, a pessoa tem que passar por libertação. Não só libertação de maldição, mas de caráter, que a gente vai ver isso, de ensinos, de doutrinas que essa pessoa recebeu. É aí que muitas pessoas trazem doutrinas de lá atrás para dentro da igreja e quem dá rosa ungida. Que a pessoa saiu de lá, dava rosa ungida, e ela sabe que funciona, ela vem aqui que dá rosa ungida também. Porque não sofreu uma libertação das doutrinas, dos ensinos. Ultimamente, faz um tempo eu comecei a ler alguns livros e eu comecei a ter acesso de conhecimento. Eu acho que eu falei para o Diogo, Diogo, eu estou sabendo coisas que eu não queria saber. Eu tive que pedir para Deus: Senhor, desliga a minha mente, que eu não quero mais saber disso aí que eu li. Não quero conhecer isso. Porque, amados, você só não entra no mundo espiritual porque você não está consciente. Adão e Eva não precisavam estar conscientes porque eles já estavam. Mas o homem entra num estado de consciência. Por isso é que a pessoa que está na nova era, eles buscam estar consciente do mundo espiritual. Uma vez que ele está consciente que aquilo existe, isso se torna parte da mente dele, ele acredita naquilo, ele começa a ter essas experiências astrais, porque é a consciência da pessoa. Está entendendo o que eu estou falando? Existem muitas pessoas que estão sofrendo, amado, e que tem isso dentro do sangue delas. Quando você vem para a igreja, você precisa ser liberto. Antes de você ser um obreiro, você tem que ser liberto. Antes de ser um pastor, você tem que ser liberto. Por isso a gente vê a pessoa vem 1 ano, 2 anos, 3 anos cai, 4 anos, 5 anos cai. Daqui a pouco já não está na igreja, não quer saber da igreja, porque existem reclamações no sangue da pessoa que ainda chama a pessoa para trás. O pastor está aqui. Várias vezes a gente ouviu, ela é minha, não vou soltar. Imagina uma pessoa que está dentro da igreja, a igreja é obreiro, mas ela manifesta o demônio e fala: ela é minha. Qual é a autoridade? O que dá autoridade para esse demônio falar que ele é dela? É porque existe algo dentro dela que é deles. Jesus disse: eu vi Satanás vir, mas dentro de mim não tem nada que é dele. O que tem dentro de você que é do diabo? Jesus chegou para Pedro: Pedro, Satanás me pediu nessa noite para te peneirar. Pedro está na igreja de Jesus.
Pedro, que é o melhor pastor, mas o diabo ainda estava reclamando Pedro. Jesus disse: Satanás pediu você nessa noite, mas eu intercedi por você para ele não te pegar, não. Aí eles perguntam: mas por que Satanás ia pegar Pedro? Passa-se um tempo depois, quando querem pegar Jesus, o que Pedro faz? Pedro tira uma faca para cortar. Será que a faca é de Deus ou do diabo? Quando a Bíblia diz que as nossas armas não são humanas, mas são espirituais. Pedro estava utilizando armas físicas que são coisas do diabo para cortar a orelha de alguém. Jesus falou: Pedro faz isso. Aí a gente vê que embora Pedro estava com Jesus, mas Pedro ainda tinha realidades na vida dele e coisas que eram do diabo. Você está na igreja, mas você ainda usa as armas do diabo. Você ainda usa mentira, você ainda usa fofoca, você ainda usa o adultério, você ainda usa a fornicação, você ainda está no orgulho. São armas do diabo. Por mais que você está dentro da igreja, mas você utiliza as armas do diabo, por causa disso, ele ainda tem acesso de entrar na tua vida. Ele acessa, ele ativa as maldições, as consagrações que estão no teu sangue, e por causa disso você não consegue avançar. Está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas, amadas, que não dormem. É uma opressão. A pessoa vê animais perseguindo, vê coisas perseguindo. Sabe por quê? Porque estão realidades no teu sangue. São coisas que ainda estão dentro de você que precisam ser quebradas. Quebrando fortalezas e palavras de consagrações. A Bíblia é enfática quando diz, no versículo que acabamos de ler, que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas para a destruição de todo argumento, pretensão que se levanta contra o conhecimento. Eu disse que quando palavras são lançadas de maldição contra vocês, isso é gravado no teu sangue. Existem pessoas, amadas, que dentro da mente deles existem fortalezas. Eu vim descobrir algo em Deus, que muitas das coisas que a gente tem lutado com elas não é o diabo, são demônios que nós criamos. A gente cria falsos conhecimentos, falsas pretensões, falsas filosofias dentro da nossa mente. Eu estava vendo um estudo hoje que eu vi uma sala que colocaram bebês e colocaram cobras. As cobras não morderam as crianças. As crianças passavam a mão na cobra. Eu não sei se alguém viu esse vídeo na internet. Passavam as mãos sobre as serpentes. Alguém já viu esse vídeo no Facebook, na internet? Não. Quem viu, levanta a mão. Ó, Alexandre viu, ele viu. Passando a mão. E o médico falou que chegou a uma conclusão que quando o homem nasce, ele não tem medo. Ele só tem medo de duas coisas: do barulho, na verdade do medo. É um sistema de autodefesa. E ele tem medo da altura. Esse homem não tem medo de nada. Todo medo que o homem tem é uma reprogramação da mente dele. Cuidado com o fogo. Cuidado com aquilo. Cuidado com isso. E a criança vai crescendo. Ela vai sendo reprogramada. Quando você nasce perfeito. No dia que você nasceu, você sabia o dia que você ia morrer? Você sabia tudo sobre você. Mas quando você entra dentro do ventre da tua mãe, os filósofos chamam isso sobre choque da natureza. Os espiritualistas chamam isso de karma. Por causa do sangue do teu pai e da tua mãe, que tem códigos genéticos negativos, que se junta a você, faz um choque. E esse choque, você esquece de quem você é. No mundo espiritual, você não avança indo para frente, você avança voltando. No mundo físico, você avança indo para frente. Mas no mundo espiritual, se você quer crescer com Deus, você precisa voltar e descobrir qual é a tua identidade, quem você é em Deus. Então, quando o diabo ele nos ataca trazendo falso conhecimento. Como é que o diabo ataca a igreja? O diabo ataca a igreja pregando. Ele prega para você. Ele te ensina coisas erradas. Por isso que a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas para a destruição de toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. O diabo ele vai colocar coisas na tua cabeça. Ele vai colocar padrões dentro da tua mente. Ele vai pregar para você, vai te ensinar mentiras. E essas mentiras vão se tornar em espíritos. Vou explicar isso para vocês. Por detrás de toda cultura existe um culto. E por detrás de todo culto existe uma entidade que recebe adoração. Vou repetir. Por detrás de toda cultura existe um culto. E por detrás de todo culto existe uma entidade. Por exemplo, dentro da cultura brasileira é um culto.
é uma forma de viver. Só que por detrás disso existe uma entidade que recebe essa adoração. O diabo, ele recebe a adoração hoje quando a gente peca, quando a gente fornica, quando a gente adultera. O diabo está recebendo a adoração. É uma forma de viver que é contrária à vontade de Deus. A Bíblia diz que não foi com coisa vãs que vocês foram resgatados, que Deus nos libertou da nossa vã maneira de viver, que por herança e tradição nós herdamos dos nossos pais. Haviam tradições das nossas famílias. Uma vez em Cristo, Cristo nos liberta dessas tradições. Então eu não posso estar dentro da igreja, mas deixar minha filha de 14 anos fazer sexo na minha casa, porque eu vou dizer, não, é melhor ela namorar dentro de casa do que namorar na rua. Você está dentro da igreja, você está vivendo dentro de uma cultura de feitiçaria, porque você está dentro da tradição e da cultura, e sempre que você faz isso, está adorando o diabo. Quando você vem para a igreja, a libertação dá uma abertura na tua mente, uma reorientação, para você começar a viver segundo o caráter e os valores do reino. Você não vive mais segundo a cultura do Brasil, você começa a viver segundo a palavra de Deus. O diabo, ele cria argumentos, culturas. Deixa eu mostrar uma coisa muito interessante para você. Você acha que o comunismo é um pensamento simples? Não, é uma ideologia. Por detrás de uma ideologia, toda forma de pensamento, que um grupo que pensa de uma maneira, num seu sentido, vai gerar uma forma de cultura, uma forma de pensar. Por detrás disso vai gerar um culto, e por detrás disso vai gerar uma egrégora. Times de futebol, por detrás tem egrégora. Como é que alguém, time dele perdão, não quer comer, não quer beber, fica doente? Existe uma egrégora. Alguém capaz de matar por causa de um comunismo? Os caras estão prontos a fazer tudo por causa de uma ideia. Você acha que isso é algo simples? Não, existe um espírito por detrás disso. Sempre que você encontrar uma forma, mesmo dentro do esporte, existem egrégoras, professores. Quando a gente fala sobre o judô, a própria concepção do dojo, vai pesquisar a palavra dojo, é uma palavra que remete a alguém entrar dentro de um templo, é uma passagem, vai pesquisar. Você vê que mesmo por detrás de esportes, pode ter uma egrégora, uma forma de pensar. E quando o diabo ele ataca pessoas, ele dá uma forma de pensar. Por isso não adianta você vir para a igreja, o pastor te libertar, o demônio fala sair, quando não houve uma mudança na tua forma de pensar. Deus quer quebrar as fortalezas dentro da tua mente. O que são fortalezas? São argumentos, raciocínios contrários à verdade de Deus. Deus não me ama, eu nunca vou mudar. Ai, meu passado. Sabe, você vai começar a pensar em tantas coisas, e isso vai começar a lutar contra você. A gente tem criado demônios na nossa vida que não existiam. Mas o pensamento tem uma força. A Bíblia diz assim: como o homem pensa, ele é. Você nunca vai ser usado por Deus se você não acreditar que você pode curar alguém. Sabia disso? Você nunca vai profetizar para alguém se você não acreditar que você pode profetizar. Porque como o homem pensa, ele é. Você é a soma dos teus pensamentos. Existem pessoas que deixaram o medo de definir elas. Por causa do medo, isso gerou argumentos, gerou uma força que está bloqueando essas pessoas. E essas pessoas não conseguem prosperar e avançar. Fortaleza dentro da mente. E a Bíblia diz que quando a palavra de Deus ela vem, ela quebra as fortalezas. Aleluia. Dentro da nossa mente. Pessoas que têm aquela concepção, não sou amado por Deus, a minha vida nunca vai mudar. Ah, eu fiz isso no meu passado, eu fiz aquilo no meu passado. O passado dela começa a definir a vida dessa pessoa. A Bíblia diz que Deus não toma por conta os tempos de ignorância. Tudo que você fez no passado, você fez na ignorância. Se você se arrependeu de verdade, Deus tem coisa nova para você. Existem pessoas que têm fortalezas. Você acha que um ateu é uma coisa normal? É só uma fortaleza. Eu não preciso de Deus para ser feliz. Eu não preciso estar na igreja. Eu não acredito. Só tem uma fortaleza na mente dele. Algo está. E tudo isso, amados, gera realidades dentro de nós. Existem até pessoas, amados, que passaram por traumas, experiências negativas do mal, de abusos, rejeições, palavras malditas, que criaram crenças que os limitam hoje. Pessoas que não conseguem usufruir de um casamento porque a pessoa foi abusada no passado. Pessoas que não conseguem usufruir de um casamento que no passado foi traída.
e hoje em dia não conseguem confiar no marido, porque a pessoa criou falsos absolutos na mente dela, fortalezas dentro da mente dela, e essas fortalezas lhe impedem de ser feliz. Porque quando o marido sai, ela fica biruta, está me traindo, o marido chega e começa a brigar. Um demônio está combatendo você, que você próprio criou. Uma fortaleza dentro da tua mente. Pessoas que sofreram, como eu disse, abuso, rejeição, palavras malditas, influências demoníacas sobre a mente. Eu ensinei isso numa das imersões que eu falei, que antes do diabo atacar a tua vida no mundo físico, ele vai atacar a tua mente. Ele ataca a tua mente. Ele vai colocar padrões dentro da tua mente, padrões errados. Como eu disse, o diabo vai pregar para você, ele vai te ensinar. Pessoas que têm pensamentos repetitivos de medo, de culpa, de suicídio, de ódio dentro delas. A senhora não consegue se livrar disso. A senhora tem vontade de se matar, vontade de se morrer, porque ele acha que a vida dele já não tem mais valor. Tem uma palavra famosa que se diz no Brasil, mas que virou uma palavra boa para mim, que eu disse: mais vale um cão vivo do que um leão morto, enquanto há vida, a esperança. E se muitas pessoas, amadas, que deixam o medo de feri-las, as pessoas estão com ódio por causa daquilo que viveram no passado por alguém. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm sentimento de suicídio, quer tirar a própria vida, sentimento de culpabilidade por aquilo que aconteceu no passado, por um erro que você cometeu, que você não consegue se perdoar. Aquilo vai reverberando na tua vida, e isso vai criando padrões. Eu sei que tem pessoas que já teve problemas, já teve dívidas financeiras. E essas dívidas, amados, você começa a sonhar com essas dívidas. Quem já aconteceu isso? Começa a sonhar com coisas ligadas a essa dívida. Ou estão vindo te cobrar, ou o dono está chegando. Tudo isso são o quê? São lutas que a gente vai gerando por causa da nossa própria mente. A nossa mente é muito poderosa. Eu era uma das pessoas que não acreditava em depressão, ansiedade, até o dia que eu tive uma dose de ansiedade. Eu olhava para os outros e falava, com ansiedade, e falava, besteira, baitola, fraco. Mas amados, são padrões que quando o inimigo ele ataca a tua mente de uma maneira, ele te oprime. Eu lembro que a primeira vez que eu tive isso na minha vida, eu ainda nunca mais quero ter. Amados, veio uma tristeza tão profunda, mas tão profunda, que eu comecei a ter febre, sem ficar doente. A língua, o paladar começou a ficar amargo, o coração começou a palpitar. Eu não conseguia correr rápido, o coração fazia... dava dor de cabeça, tinha que sentar. E quando eu fui para uma farmácia para comprar remédio, o cara veio mediu a minha pressão. Porque eu falei, o coração está acelerado, deve ser pressão. Quando ele mede, não tinha nada na minha pressão, ele olhou para mim e falou, é ansiedade. Não era pressão. Ele falou, é ansiedade. Teu coração está assim, cara, ansiedade. Eu voltei para casa e falei, nossa, meu Deus, esse negócio existe mesmo? São realidades da nossa mente. A Bíblia diz: aquietai e saber que eu sou Deus. Eu voltei para minha casa, amado, sentei, coloquei um louvor bem calmo, relaxei, fechei os meus olhos durante quase 1 hora sem falar nada, só na presença de Deus querido. Quando saí daquele quarto eu estava curado. E Deus foi e fez um milagre. Deixa eu falar uma coisa para você: 70% ou 80% dos teus medos não vão se realizar. Você já deu conta que os maiores medos que você já teve, de ser despejado, de perder um carro, não aconteceu? Porque a gente sofre muito por ansiedade. Ainda a gente se destrói por nada, em vez de aprender a se aquietar na presença de Deus. O inimigo, ele cria fortaleza dentro da nossa mente para nos atacar. Até mesmo, amados, a religião, falsas doutrinas erradas, filosofias que distorcem a verdade do Evangelho. Existe isso dentro da igreja também. Eu conheço pessoas que não conseguem crescer e avançar em Deus por causa de ensinos que tiveram. A mente da pessoa está limitada. Pessoas que não conseguem prosperar porque teve uma igreja que disseram para ele que Jesus era pobre e ele tem que ser pobre. E essa mentira se tornou uma verdade que ela acredita piamente nisso. Ninguém tira isso da cabeça dela. É uma fortaleza. Hoje em dia, amados, Deus me ensinou algo muito legal esses dias. A religião nos pintou e nos ensinou que anjos são seres que aparecem bonitinhos, com olho azul,
com asas e a auréola na cabeça. E Deus me disse: se eu mandar um anjo para você com cara de cachorro, o que você vai fazer? Eu falei: não, vou correr, demônio. Aí Deus falou: se mandar um anjo para você com cara de águia, eu falei: não, é querubim. Se mandar um de leão, é querubim. Se mandar um de boi, é querubim. Deus me disse: por que você acredita nisso? Eu falei: porque Ezequiel falou. Você já viu que a gente aqui se fecha para muitas experiências que são de Deus por conta de falsas informações que a gente tem? Se Ezequiel não escrevesse, rico, os querubins têm esses rostos. Se a gente visse um anjo aparecer para nós com um rosto de águia, a gente ia fugir. A gente ia falar que é demônio. Tem muita coisa que é de Deus que a gente rejeitou por causa da religião. Tem muitas coisas que são do Senhor, até experiências espirituais que são de Deus que a gente rejeitou. Deus me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou repetir. Eu sempre preguei que o diabo nos dá sonhos. Deus me disse: o diabo não dá sonho para ninguém. Porque o diabo não pode te revelar que ele está te atacando e vai mostrar isso para você. Você vai se defender. Deus me disse: tanto sonhos positivos quanto negativos quem mostra sou eu. O diabo ele pode te encontrar. Ele pode entrar na esfera do teu sonho, você ter um reencontro com ele, um encontro com ele, e ele vir te atacar. Pode. Mas Deus me disse: os sonhos quem dá sou eu. Eu que mostro isso para você. Mas a religião pintou para nós que são sonhos diabólicos. A religião pintou para nós que quando a gente tem um sonho negativo não é de Deus. Quem disse que o sonho de Deus só vem de uma forma bonita? Nabucodonosor teve um sonho. Ele disse que ele acordou com medo, perplexo, mas era um sonho de Deus. Mas quando a gente tem um sonho negativo, a gente fala: isso não é de Deus, isso é do diabo. Porque a religião pintou dessa maneira. A gente toma Santa Ceia hoje como se fosse algo normal. Quando na verdade a Bíblia diz que existem muitas pessoas doentes no nosso meio que não participam na mesa do Senhor. Quando você tomar essa Santa Ceia com consciência daquilo que a Santa Ceia é, você tinha que ser curado. É isso que a Bíblia fala. Mas hoje em dia, por causa da religião que pintou de uma maneira, a gente faz de qualquer maneira. E a gente acaba desacralizando aquilo que é santo, aquilo que cura, que traz vida. Amados, às vezes o que está te impedindo é a religião. Jesus não nos chamou para a religião, Jesus nos chamou para a liberdade. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um grupo de pessoas livres. Já não tem mais ritos, já não tem mais sacrifícios, já não tem mais dia para orar, já não precisa mais orar 7, 12, 15 horas, já não precisa mais ir no monte para ser ouvido por Deus, já não precisa estar mais no templo para ouvir a voz de Deus. Ele disse: aonde os homens estiverem, levantar as mãos sem ir à minha animosidade, no seu coração, buscar o Senhor em espírito e em verdade, Deus vai responder. Então existem padrões dentro da nossa mente e da religião que nos impedem de avançar. Demônios que nós próprios criamos através da nossa mente. Medos dentro da nossa mente. Às vezes, estou terminando, a gente tem experiências negativas. E essas experiências negativas nos fazem se fechar. Deus me ensinou algo nesse ano que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Se calhar você nunca ouviu o que eu vou falar. Deus me falou sobre traumatismo espiritual. Deus me disse: existem muitas pessoas que estão traumatizadas espiritualmente. Pessoas que têm experiências com Deus. E essa experiência dá um medo dessa pessoa, que essa pessoa se fecha e fala: não quero mais. O Espírito Santo tira essas experiências da vida dele. Os anjos se afastam. E a pessoa não tem mais experiência por conta da mente da pessoa, por causa da forma de pensar. Enquanto você tiver medo, você nunca vai ser usado por Deus. Você nunca vai ter experiências. Olha para os profetas ricos, todo mundo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque, amado, o mundo espiritual, a realidade. Você acha que alguém profetizar para alguém algo para você é fácil? Não é fácil. Porque não é algo natural para esse mundo físico. É uma realidade espiritual. Então, amado, o desconhecido dá medo. Mas a gente tem que tirar o medo dentro de nós. Deus quer te usar. Deus quer operar através da tua vida. E muitas das vezes, amados, é o medo que você tem. Teve uma irmã que falou para mim: apóstolo, eu gostaria tanto de ver os anjos. Falei para ela: você já orou e pediu a Deus em nome de Jesus para enviar os anjos? Ela falou: não, tenho medo. Você vê como o medo às vezes nos atrapalha? Quantos estão aqui já orou e disse: Pai, em nome de Jesus, envia teu anjo para ele aparecer para mim? Levanta a mão. Ou quem nunca fez essa oração? Levanta as mãos. Tem alguns sim.
Alguns é o medo, não todos, mas é o medo. O medo desconhecido, não é porque você tem medo, porque a religião pintou isso para você. A religiosidade pintou isso para você. Você tem medo do espiritual. Você tem medo das coisas de Deus. Isso te bloqueia. Eu estava esses dias, alguém falou para mim assim, eu queria ver tantos anjos, mas eu oro tanto que não aparecem para mim. Vou contar essa história para vocês, foi bem estranha. Não, é melhor guardar, vocês vão achar estranho isso. Melhor guardar. Mas Deus quer te libertar nessa noite de todos os padrões dentro da tua mente, de medos, de abusos, de culpabilidade, de ódio, de sentimento de morte, de sentimentos do medo de desconhecido, de ser usado por Deus. Eu cheguei num ponto que eu tinha medo de ser usado por Deus, porque eu comecei a ver. Deixa eu falar uma coisa para você, profetizar. E a pessoa chega para você e fala, Deus está falando para mim uma coisa. Deus abriu 2 olhos para você ver outra coisa. Porque quando os 2 olhos estão abertos, você não vai ver só anjos. Você vai ver coisas muito feias. E isso começou a me dar medo, começou a me traumatizar. Eu falei, Deus, não quero não. Isso não. Eu lembro que eu fiquei um mês sem orar, porque eu tinha medo de televisão. Falei, não quero ver isso não. E Deus começou a me falar, isso é um traumatismo espiritual dentro de você. Deus me disse, em todo lugar que eu te levar, eu vou te proteger. Vou te mostrar para você saber. Então, às vezes, Deus não vai nos mostrar só coisas boas, vai nos mostrar coisas negativas também, para a gente aprender e ensinar para outras pessoas. Deus, Ele opera muito através da nossa coragem. Nessa noite eu vim ministrar para você. Eu não sei o que está na tua mente. Se calhar o medo de avançar, o medo de crescer, medo de dar primeiros passos, de correr atrás dos teus sonhos, dos teus projetos, medo de errar, medo das pessoas olhar para você e falar, ixi, não deu certo. Muitas pessoas têm esse medo de ouvir um não deu certo, das pessoas rirem de você, medo de começar pequeno, das pessoas olharem para você que começou pequeno e você dizer, poxa, daqui a 2, 3 meses vai cair. Eu tive esse medo toda a minha vida. Eu falo, mas eu sou apóstolo Simão, não posso começar lá embaixo, vergonha. Isso é o diabo. É o diabo pregando para você. Para você chegar a 1000 passos, você tem que dar o primeiro passo. A palavra que eu estou pregando para você, eu não prego para mim. Quantos querem ser libertos nessa noite? Se levanta onde você estiver. Tinha muita coisa para eu falar, mas Deus vai quebrar todas as fortalezas na tua mente. Como é que a gente se liberta das palavras de consagrações? Porque eu fiz 2 ministrações das fortalezas. Primeiro, se a gente quer ser liberto de toda a consagração familiar, a gente precisa pedir perdão para o Senhor. Às vezes não é só perdão por nós, mas pelos nossos pais e pelos nossos antepassados. No livro de Daniel, capítulo 9, Daniel não pede perdão só por ele pede perdão pelos seus pais e por todo Israel. Você está aqui representando uma família nessa noite. Se você for liberto, tua família é liberta. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Diga comigo, Senhor, nessa noite, eu me arrependo no pó. Eu me arrependo no pó. Eu me visto de sapos, de cinza. Eu me humilho diante da tua presença, por mim e pelos meus pais, por mim e pelos meus antepassados, para te pedir perdão pelos pecados da minha família. A minha família entrou na feitiçaria, na bruxaria, na macumbaria, no adultério, na fornicação, em todo tipo de pecados. Senhor, eu te peço perdão. Eu peço o sangue de Jesus para purificar a minha vida e a minha família. Purifica o meu sangue, tudo aquilo que foi aberto, todos os chakras que foram abertos na feitiçaria ou através de forças familiares que estão atuantes no meu sangue, que não foram abertos segundo a tua vontade. Todos os canais espirituais, todo o poder que eu desenvolvi, que eu herdei da minha família, que não era santo, que seja santificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, purifica a minha mente,
purifica meu sangue, purifica meus cromossomas, purifica minhas células, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua presença para renunciar e quebrar, para destruir toda a consagração, toda a fortaleza mental que foram erguidas contra a tua verdade na minha vida. Eu renuncio aos argumentos e raciocínios contrários à tua palavra. Eu renuncio agora todo pensamento mentiroso que diz que eu sou indigno, que diz que eu sou rejeitado, que diz que eu sou sem valor, incapaz, esquecido por Deus. Eu rejeito todo pensamento de culpa, de vergonha, de condenação, de medo. Eu declaro que eu sou filho de Deus, amado do Pai, redimido pelo sangue de Jesus, aceito e perdoado e justificado. Que toda lógica humana se levanta contra a tua vontade seja derrubado agora, em nome de Jesus. Diga com força: eu renuncio todos os traumas e experiências do mal. Eu renuncio e entrego nas tuas mãos, Senhor, todo o trauma do passado, toda marca emocional, toda palavra de maldição, todo abuso ou rejeição, todo abandono e humilhação, toda injustiça que eu vivi no passado, eu rejeito do meu coração toda raiz de amargura, todo ressentimento, sentimento de autopiedade. Senhor, eu te peço nessa noite, cura a minha memória dos traumas do passado, lava minha mente com teu sangue, fecha as portas abertas através da dor e dos traumas. Declaro que a minha mente está restaurada pelo Espírito Santo e nada do passado terá poder sobre mim. Diga: eu renuncio toda influência demoníaca na minha mente, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito do fracasso, toda influência maligna sobre a minha mente, pensamento de suicídio, ódio, vícios, medos, confusão, angústia, mentiras, heresias, perturbação mental. Eu rompo todo espírito de opressão, controle mental, manipulação, cegueira espiritual. Eu declaro que a minha mente pertence a Jesus Cristo. O inimigo não tem domínio sobre a minha mente. Diga: eu renuncio toda doutrina, falsas filosofias contra o conhecimento da palavra. Eu renuncio toda religiosidade vazia, tradições enganosas, superstições, ocultismo, falsas doutrinas, alianças espirituais que negam o poder da cruz. Eu declaro que a minha fé está firmada em Jesus Cristo. Diga: Senhor, renova minha mente, transforma os meus pensamentos, escreva a tua lei em meu coração, em meu entendimento, em minha imaginação. Que eu viva de acordo com o teu Espírito Santo. Rejeito todas as obras da carne
padrões do mundo, toda fortaleza seja substituída pela verdade eterna, que a paz, a fé e a obediência seja a minha porção. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Continua com os olhos fechados, vou orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Alguns, Senhor, Pai, têm raízes de amargura, porque eles veem pessoas prosperar e elas não prosperam, porque elas veem pessoas avançar e elas não avançam. Alguns, Senhor, Pai, foram traídos. Alguns, Senhor, foram abandonados, rejeitados, abusados. Não tiveram experiência de ter um pai que diz eu amo, que abraça. Não tiveram experiência de ter uma mãe e um pai presente. Alguns nasceram, Senhor, Pai, dentro de famílias com padrões destruídos, famílias disfuncionais. Alguns, Senhor, Pai, não conseguem ser felizes. Alguns, Senhor, Pai, são incapazes de se sentir amado. Tem complexos por causa do seu corpo, tem complexos por causa do seu cabelo, por causa do seu rosto, por causa de uma deficiência. Alguns sentem que não são amados por Deus e que não podem ser usados por Deus. Alguns sentem que são rejeitados, sentem que são abandonados. Alguns sentem, Senhor Pai, que nunca mais serão felizes, que nunca mais encontrarão alguém que é capaz de dar amor a elas. Pai amado, eu peço, Senhor Pai, o poder da Tua palavra. A Bíblia diz que a entrada da Tua palavra traz luz e entendimento. A Bíblia diz que a Tua palavra é um medicamento para o nosso corpo. Senhor, que a Tua palavra comece a curar as nossas mentes. Cubra a nossa mente de todo trauma, de toda ansiedade, depressão, de toda doença da alma, de toda a realidade do nosso sangue. Purifica o nosso sangue, quebra as maldições, renova a nossa mente através da Tua palavra. Senhor, agora em nome de Jesus, o Senhor me mostra cordas, duas cordas esticadas, e nessa visão eu vejo essa corda que está soltando fio por fios. O Senhor me diz que nessa noite existem cordas que estavam amarradas na mente de muitas pessoas que estavam aqui. Pessoas que eram incapazes de ter pensamentos produtivos, que produzem riquezas. Pessoas que tinham a mente amarrada, que o diabo amarrou, que o diabo aprisionou. Pessoas que não conseguiam prosperar nem avançar. O Deus está quebrando essas amarras da tua mente. Essas cordas estão sendo quebradas agora. Toda limitação no teu medo, todo medo excessivo dentro da tua mente, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser largado, medo de ser deixado para trás, medo de não prosperar, medo que a tua empresa vai quebrar, que o teu negócio vai quebrar, que a tua família vai quebrar, que os teus filhos não vão prosperar. Você olha para a tua idade e você tem medo. Você fala, Senhor Pai, os anos estão passando, nada está mudando. Deus te visita nessa noite. Ele cura para a tua mente. Ele cura para a tua mente. Ele cura para as tuas emoções. Ele está escrevendo a sua lei na tua imaginação. A tua mente já não vai pensar mais em coisas impuras. A tua mente não vai entender mais para a pornografia, para os vícios. Porque o Senhor está escrevendo a sua palavra no teu espírito e na tua mente. O Senhor está escrevendo a sua palavra na tua imaginação. Feche os teus olhos. Não abra eles por nada. O Senhor está escrevendo a sua lei na tua mente agora. Ele está dizendo para você não tenha medo. Apaga as luzes. Ele está dizendo não tenha medo. Apaga as luzes. O Senhor está te libertando agora. Está quebrando todo esse medo. Está quebrando esse sentimento. Quem disse que você não vai ser feliz? Quem disse que você não vai conseguir? Quem está dizendo isso para você? Nessa noite, o amado Espírito Santo está te dando um abraço de Pai.
Nessa noite, o amado Espírito Santo está trazendo um consolo para você. Tem pessoas que vão começar a sentir vontade de chorar, algumas de gritar. O Senhor está visitando o coração, está dizendo: eu sou teu esposo, eu sou tua provisão, eu sou tua ajuda. Não teima, não teima, não teima. Eu te seguro pelas mãos, eu te ajudo e eu te fortaleço com a minha destra. O Senhor está levantando heróis nesse lugar, homens e mulheres de Deus, que o inimigo aprisionou durante muito tempo. O Senhor está quebrando nessa noite. Tem algo acontecendo nessa sala. Continua com os teus olhos fechados. O ciclo de derrota está sendo quebrado. Ainda com os teus olhos fechados, repita comigo: eu tomo a autoridade da obra da cruz e do sangue do Cordeiro, e quebro todo ponto de contato, quando tenho sido caçado. Está falhando. Eu tomo a autoridade da cruz e o sangue do Cordeiro, e quebro agora todo ponto de contato, aonde eu tenho sido caçado e tenho sido achado. Aonde eu tenho sido caçado e tenho sido achado, através do meu sangue, eu aplico o sangue do Cordeiro. Eu aplico o sangue do Cordeiro, quebrando este contato. Vocês não mais me acharão, vocês não mais me encontrarão, porque agora eu estou escondido no sangue do Cordeiro. Eu tomo a autoridade e aplico o sangue do Cordeiro sobre o meu sangue, o sangue de Yeshua. O meu marido começa a entrar na minha corrente sanguínea e começa a me esconder, e começa a me envolver, e começa a me proteger. Eu não mais serei achado. Eu estou escondido no esconderijo, na sombra do Altíssimo. Ei, eu declaro agora e peço perdão por toda a idolatria, por toda a idolatria dos meus antepassados. Ei, eu me escondo através do sangue do Cordeiro e quebro todo esse contato e começo a fluir, não mais nessa cultura, porque eu quero também todas essas culturas que vêm através dos meus antepassados, e eu começo a ser renovado na minha mentalidade, porque o reino tem uma mentalidade. Eu tomo posse da mentalidade do reino e começo a fluir em outra dimensão, e começo a fluir em outra essência, e começo a fluir em outra mentalidade. A mentalidade do reino, a mentalidade do reino, a mentalidade do rei do reino, a mentalidade do rei do reino. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Father, in the mighty name of Jesus, I break every covenant. Estou a quebrar todo o peso sobre a cabeça, que a tua unção desça sobre as cabeças agora. A Bíblia diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Que o poder do Espírito Santo desça sobre você agora, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Alguns vão sentir como se fosse um apagão, como se tudo ficasse escuro. Deus está quebrando todos os padrões, está quebrando agora todas as fortalezas da tua mente,
todo pensamento negativo. Tua mente está sendo levada agora cativa a Cristo. Você sai daqui um novo homem, uma nova mulher, com uma mentalidade forte, com uma mentalidade vencedor, com uma mentalidade de um homem perdoado. Aleluia. O amado Espírito Santo está visitando o teu passado nessa noite, está fixando o teu passado, aquilo que era bagunça, aquilo que estava torto, aquilo que estava fora do lugar. O Espírito Santo está arrumando o teu passado agora, aquilo que aconteceu lá atrás, que te trouxe tristeza, que te trouxe dor. O amado Espírito Santo está visitando agora, ele está preenchendo o teu presente com alegria, com paz, com amor, e ele está te mostrando um futuro brilhante nessa noite. Seja visitado pelo poder do Espírito Santo, e todos os demônios que amarravam a sua mente, sai agora, em nome de Jesus. Seja livre através do poder de Deus. Só aquele que crê, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Amados, eu quero dispensar a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos, eu quero vos abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consagração do doce Espírito Santo seja com todos os irmãos e todos convictos. Digam amém. Que Deus os abençoe.